E aí, meus torcedores do Bayern e fãs de futebol, vamos comentar hoje a vitória do Bayern de Munique em cima do Chelsea. Foi uma bela partida do Bayern, gostei muito do que eu vi. E pra quem diz que o Bayern do Company não vence jogos grandes, eu acho que acabou a narrativa, né? Primeiro que já nem existia, porque o Bayern atropelou o Leverkusen do Xabi Alonso, que antes do jogo era o bicho-papão. Depois que venceu, ai, não era nada demais, né? Então, agora o Bayern venceu o super campeão mundial. Obviamente, o Chelsea não é o melhor time do mundo. Só teve um jogo difícil, de fato, né, no Mundial, que foi contra o PSG. E fez aquele 3-0 maravilhoso. E eu não vou mentir, não. O Chelsea hoje tentou fazer a mesma coisa que fez contra o PSG. Obviamente, de formas um pouquinho diferentes. Mas o Chelsea tentou a mesma maldade que fez a vitória contra o PSG contra o Bayern. Só que alguns momentos até deu um pouquinho certo, mas no geral o Bayern soube controlar muito bem e não funcionou muito. Mas Chelsea tentou fazer a mesma coisa, a gente pode ver a mesma escalação, né? Então, cara, bela vitória do Bayern. Vamos comentar, tem muita coisa importante. Esse jogo aqui, quem gosta do Bayern, quem gosta de futebol, quer analisar, é um vídeo muito importante. Então, tem muitas coisas realmente interessantes. E se vocês gostam do meu canal, por favor, eu queria pedir para vocês se inscreverem, deixarem o like, compartilhar com outras pessoas que gostam desse assunto e podem comentar à vontade, sempre tendo respeito. Agora, começando a análise, o comecinho do jogo estava um pouco mais franco. Eu achei que o Chelsea começou um pouco melhor. A gente vê claramente. Ó, vamos ver a formação do Chelsea. O que eles fizeram? O Enzo Fernandes veio mais espetado, mas o Maresca colocou o Reece James com o Caicedo de dupla de volante pra tentar controlar um pouco mais o meio campo, ganhar um peso mais conseguir defender um pouco melhor, ganhar um peso mais físico no meio de campo. E qual que foi, o que que ele tentou fazer que fez a mesma coisa contra o PSG? Ele colocou o Palmer na ponta direita, mas o Palmer é muito mais um meia pela direita. O ponta direita de verdade é o Malo Gusto, né? Ele tentou fazer a mesma coisa e o que a gente viu muito? Um Chelsea que tentava atrair o Bayern com a posse de bola, tentava espaçar o Bayern e bola longa. O Chelsea veio preparado para explorar a linha alta do Bayern. A gente viu muita bola longa. No começo teve acho que uns dois lances de perigo. O Chelsea começou um pouco melhor, mas depois o Bayern foi começando a entrar mais no jogo, ficou um jogo muito equilibrado, né? Tava uma partida bem equilibrada, qualquer coisa podia acontecer. Até que o Bayern consegue uma falta frontal ali, o Kimmich cobra pro Olise. Foi um lance muito interessante, porque o João Pedro, que é quem tava marcando, eu acho que era o João Pedro, ele marca só a esquerda do Olise, ele deixa a perna direita aberta, porque o Olise é conhecido por ser um jogador que só tem a perna esquerda, né? Só que o Olise, ele vem melhorando a perna direita. Isso é uma grande melhora, porque o Olise já é praticamente imparável. Se ele tiver duas pernas boas, daí é impossível. Impossível jogar contra ele. Ele vai ser um dos melhores jogadores do mundo, e já é, né? A gente vê, né? O Olise puxa pra direita, faz o cruzamento, um cruzamento bem venenoso, porque tanto qualquer jogador do Bayern podia desviar, mas é um cruzamento que é difícil dos caras do Chelsea tirarem, né? A bola vai passando por todo mundo, desvia no Chalobah, gol contra. Então, assim, mas eu achei esse detalhe muito interessante, porque o João Pedro marca só a perna esquerda do Olise. Só que o Olise, cara, é muito importante ressaltar isso. Ele tá melhorando a direita. Se ele melhorar, cara, ninguém segura ele. Ninguém segura ele. Cara, o Olise hoje fez uma partidaça. Tem até mais uma coisa pra falar sobre ele depois, mas uma partidaça dele. Daí com isso, o Bayern vai melhorando, a gente vê que o Bayern cresce, começa a dominar mais o jogo. E daí, num lance de pressão ali, a bola fica com o Kane. O Kane faz um giro sensacional pra cima do Caicedo. Cara, é impressionante. Harry Kane é o melhor centroavante do mundo atualmente, não tem como. Ele tem todos os fundamentos muito bons, cara. Ele gira pra cima do Caicedo, pênalti. Harry Kane, como sempre, né? A gente sabe que os gols esperados de um pênalti é 78%, né? 0,78%. Do Kane não, é 0,99%, cara. Todo pênalti que ele faz é quase uma certeza de gol. De novo, mais um gol do Kane de pênalti. E daí parecia que, cara, 2-0. Eu achei que o Bayern conseguia controlar mais o jogo, talvez fazer um 3, talvez o jogo começasse a se encaminhar pro jogo fácil. Mas logo em seguida sai o gol do Chelsea, 2-1. Foi literalmente logo depois. E sobre esse gol do Chelsea, tem alguns detalhes que eu queria falar pra vocês que são muito importantes, né? Eu acho que esse é um gol muito interessante pra mostrar algumas coisas pra vocês. O que acontece? O principal problema do Bayern, eu acho que no primeiro tempo,
defensivo, qual que era? Eu achei que. Eu já vou falar depois no final do vídeo, vou falar melhor sobre isso. Mas era o encaixe de marcação, eu achei que tava um pouco atrapalhado. Porque o jeito que o Company. O Bayern tava fazendo marcação individual. O jeito que o Company dividiu quem vai marcar quem, eu achei que tava um pouco estranho. Porque o Luiz Dias não tava voltando tanto quanto deveria. Muitas vezes o Palmer vinha pro meio de campo e quem tava marcando ele era o Stanisic. Quem tava fazendo a marcação individual no Palmer era o Stanisic, lateral esquerdo. Só que o Palmer tava com meio campista. Daí o Malo Gusto era um ponta. Por que isso aqui é importante? Porque às vezes o Luiz Dias não tava voltando tão bem, não tava voltando tanto quanto deveria. E o Malo Gusto tava ficando sozinho, ou tava ganhando vantagem posicional. E tava deixando mais difícil a marcação do Bayern. E o que acontece nesse lance? A gente vai ver, né? O Olise escorrega lá, perde a bola. O Bayern faz a pressão pós-perda de bola. Aí Olise, Kimmich e Pavlovic em cima do Caicedo. O Caicedo sai bem, transição ofensiva. Aí é o Palmer e o Malo Gusto vai pra cima do Stanisic. Os dois vão pra cima dele. E o Luiz Dias não chega a tempo, não volta pra marcar. O Luiz Dias que devia estar no Malo Gusto. Daí o Palmer toca pro Malo Gusto pro Palmer, gol. Então assim, falha do Luiz Dias aqui. Eu achei que o Pavlovic não precisava ter ido tão. Fazer a marcação pressão tão forte naquele momento. 2-0. Que nem se a gente for ver, aquela área era para um meio-campista estar protegendo também a entrada da área, mas os dois meio-campistas saltaram para fazer a pressão, não conseguiram voltar a tempo. E mais um detalhe que foi decisivo para esse gol foi o Jonathan Tah com o João Pedro, porque eu não sei o que aconteceu. Quando começou o contra-ataque do Chelsea, os dois se trombaram no meio de campo e ficaram caídos ali no meio de campo. E o que acontece? O Palmer, na hora que ele faz o gol, ele chuta totalmente livre. Por quê? Era pro Jonathan Tah estar naquela área. O Palmer chuta literalmente aqui e tá sozinho, porque o Jonathan Tah tava caindo no meio de campo. Então aquela trombada, que eu não sei o que aconteceu, não mostrou o replay, foi totalmente decisiva. Obviamente, se não tem a trombada, o Jonathan Tah estaria ali, e o João Pedro também, né? Poderia ser que o João Pedro se movimentasse, recebesse um passe, abrisse espaço pro Palmer, tudo podia acontecer. Mas os meio-campistas saltaram. Não conseguiram fazer a pressão bem sucedida. O Luiz Dias não voltou direito. O Jonathan tava caindo no meio de campo, não sei o que aconteceu. Foi uma trombada com o João Pedro, mas não entendi direito o que foi que aconteceu de fato. Daí, contra-ataque, 2 contra o Stanisic. A entrada da área, nessa parte esquerda da área do Bayern, totalmente aberta. Palmer fez o gol. Mas basicamente foi isso. Depois do gol, eu achei que podia ter sido um momento muito ruim para levar o gol. Depois que o Bayern fez 2-0. Porque o Chelsea voltou a crescer um pouco na partida, o Chelsea que tava meio apático. Daí, o Chelsea cresce um pouco, o jogo fica mais dividido de novo e o Bayern vai voltando a controlar. Quando termina o primeiro tempo, tava mais perto do Bayern fazer o 3-1 do que o Chelsea 2-2. Mas 2-1 tava justo, beleza. Voltamos pro segundo tempo. O que acontece? O Jonathan tá substituído pelo Kim. Eu acho que o Bayern encaixou um pouco melhor a marcação. Não pelo encaixe tático, mas eu acho que a marcação funcionou um pouco melhor. Mas eu achei que no segundo tempo o Chelsea voltou muito passivo. No segundo tempo, o Bayern tava controlando demais o jogo. O Bayern conseguiu, ao longo da partida, ser mais dominante, ser mais controlador. Tava conseguindo ganhar esse controle do jogo. E até aí tudo bem. Só que no segundo tempo o Bayern controlou demais. Muito mérito do Bayern. A marcação tá encaixada, tá trocando bem a bola. Então, assim, tava tudo muito bem do Bayern. Mas eu achei o Chelsea muito passivo. O Chelsea praticamente não fez nada o segundo tempo inteiro. Tinha no finalzinho, que eles fizeram uma bafa no finalzinho quando já tava 3-1. A partir dos 85 minutos, o Chelsea muito, muito passivo. Sem conseguir achar contra-ataque, sem achar nada. E o Bayern tava controlando o jogo. Não tava achando milhões de chances, não. Mas tava controlando, tentando atacar. De vez em quando, achou um bom lance ou outro. E daí teve um lance, né, que o Olise, cara, é uma troca de passes, eu acho que, eu não sei se já era o Sacha Boey. Era o Sacha Boey ou era o Leimer, agora não lembro. Mas que o Kane recebe na linha de fundo e toca pra trás. Cara, aquele lance, esse lance que eu tô falando pra vocês, eu fiquei muito pé da vida com o Olise. Porque, cara, todo mundo que me acompanha sabe que eu sou apaixonado pelo futebol do Olise. Apaixonado. Ele é literalmente o tipo de jogador elegante e parece que passa por cima do adversário fazendo o mínimo esforço possível. Isso que deixa tão bonito assistir ele jogar, porque parece que ele não tá fazendo esforço, parece que ele tá brincando. Nesse lance, só que isso tem um ponto negativo. E é o que aconteceu nesse lance.
Porque o Olise recebe sozinho, na entrada da pequena área, um goleiro meio batido, em vez dele enfiar o dedo na bola, garantir o gol, cara, fuzila. Não, ele dá um chute, não foi fraco, mas um chute, meio xoxo assim, só pra empurrar a bola pro fundo da rede. Só que daí o Sanches, ele vai lá, consegue se recompor e faz uma defesaça. Cara, eu fiquei, nossa, pé da vida com o Olise, tava 2-1 ainda. E o Olise, cara, não sentou o dedo. Ele perdeu um gol claro. Isso que me deixa bravo com o Olise às vezes. Cara, garante, enche o dedo. Não, o Olise, essa lei do mínimo esforço. Não que ele não se esforça, ele corre, ele marca pelo time. Mas essa elegância dele, às vezes, faz ele perder algumas coisas por falta de, cara, matar, sabe? Ser assassino. Mas, de resto, o Olise jogou demais essa partida, tá? O Olise, cara, ele é um playmaker de elite na ponta direita. Ele cria um monte de chances. Aí, depois disso, você via que o Bayern tava crescendo, tava mais perto do 3-1. O jogo ainda tava um pouco tenso, no sentido que o Chelsea tava fazendo nada, mas podia achar um lance. O Chelsea tava até se defendendo bem. Não perfeitamente, que o Bayern tinha acabado de criar uma grande chance, mas o Chelsea tava se defendendo relativamente bem. Mas tava muito passivo, tava criando nada. Mas qualquer momento podia achar um lance e fazer o 2-2, né? Podia complicar a partida. Então tava um jogo mais tenso nesse sentido, mas muito controlado pelo Bayern. Até que um erro de saída de bola do Chelsea, uma boa pressão do Bayern. Muita pessoa fala mal da pressão do Bayern. Hoje, o gol do Chelsea foi uma falha lá da pressão, mais o Luiz Dias que não voltou, mais o Jonathan Tah ficou caído. Mas no geral, o Chelsea não criou nada. E essa pressão do Bayern, que muitas pessoas reclamam quando leva um gol, também gera muitos gols pro Bayern. E hoje gerou. O Bayern pressionou bem a saída de bola do Chelsea, sobrou pro Harry Kane ali. Uma chapada incrível do Kane no cantinho. 3-1. Depois dali, nos minutos seguintes, até parecia que o Bayern, se quisesse, podia fazer o quarto. O Bayern tava muito superior naquele momento. Parecia até que tava fazendo bobinho com o Chelsea. O Chelsea caiu muito animicamente. E daí o jogo foi mais controlado. O Bayern não quis ir pra cima. O Bayern começou a controlar mais o jogo, administrar. Também não precisa, né? Não precisa. E foi meio que isso. No finalzinho o Chelsea tentou fazer uma graça. O Chelsea tentou ir pra cima no final. Parou de ser tão passivo. Eu acho que o Bayern teve muito mérito, mas eu achei a postura do Chelsea muito ruim. Não vou mentir não. A postura do Chelsea no segundo tempo eu achei muito fraca. E daí o Chelsea tentou, achou 3-2 com o Palmer, né? O Palmer que fez um golaço, mas sumiu a partida inteira, tá? O Palmer quase fez 2 gols. Acabou que tava impedido. Mas é o que eu reclamo do Bayern. O Bayern não tem problemas defensivos em questões táticas, de qualidade de jogador. O problema é que o Bayern às vezes cai muito o ritmo de jogo. O Bayern começa a administrar a partida e em alguns momentos cai muito o ritmo. A gente vê o segundo gol do Palmer. Cara, o Stanisic... Não era o Stanisic. O Stanisic saiu machucado, não é verdade. Era o Laimer e o Luiz Dias totalmente dormindo. Deixaram o Palmer livre. O Palmer fez 3-2 naquele lance, mas foi anulado. E daí, só administração, 3-1, acabou o jogo, vitória do Bayern, 3 pontos importantíssimos. Já disse pra vocês, é muito importante essa vitória, porque o Bayern tem 5 confrontos mais acessíveis na Champions. Se vencer esses 5 confrontos mais fáceis, são 15 pontos, mas os 3 contra o Chelsea, 18, é o suficiente já pra passar entre os 8 primeiros. Então o Bayern não precisa mais obrigatoriamente vencer o PSG e o Arsenal. O Bayern só precisa fazer a lição de casa, que é muito importante. É uma vitória muito boa. Cara, o Kane, não tem nem que falar do Kane, né? Eu já tô, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Eu acho que essa temporada vai ser o auge do Kane. Ele tá jogando muita bola. O Kane já é um dos melhores centroavantes do mundo fazem anos, mas eu acho que essa temporada do auge. Joga demais. Então assim, cara, uma boa partida do Bayern. E o que eu queria falar pra vocês é sobre a questão do Stanisic, né? Ele saiu machucado. Primeiro, espero que ele esteja bem, pela saúde dele, não é legal se machucar, né? É ruim. Eu espero que ele fique bem. E pessoalmente por ele, mas também pelo Bayern. Porque, cara, sem o Stanisic, eu já tô começando a rezar aqui, gente. Porque o Bayern não tem lateral esquerdo. O Kompany claramente não confia no Guerreiro. O Guerreiro não serve mais pra lateral esquerda. Ainda mais nesse sistema de jogo do Kompany, que é linha alta, não serve o Guerreiro. O máximo que ele serve é como meio atacante, dá pra improvisar ele ali. Então o Bayern não tem lateral esquerda hoje, porque o Ito tá machucado e o Davis também. Eu espero que não seja nada grave com o Stanisic, porque senão o Bayern tá ferrado. Hoje, o Bowen entrou, né? O Bowen entrou na lateral.
Ó, o Stanisic já é um lateral direito improvisar lateral esquerdo. Então o Bayern já não tem lateral esquerdo. Daí hoje ele se machucou. O Leimer, que é um volante jogando na lateral direita, teve que jogar na lateral esquerda. Tá bom que o Leimer já tá tanto tempo na lateral direita que já considera a posição. Mas o Leimer foi pra esquerda, o Leimer. E o Sacha Boey foi pra direita. E cara, impressionantemente, hoje até que o Sacha Boey entrou bem, tá? Pela primeira vez o Sacha Boey fez uma partida que me agradou. Mas todo mundo sabe que ele não tem nível Bayern. Todo mundo sabe que é um Deus nos acuda com ele. Ele não é nem um pouco confiável. Então, assim, espero que o Stanisic volte logo, ou o Ito, porque senão é um problemaço pro Bayern. Pelo menos hoje o Sacha Boey, vamos dar os créditos, jogou bem. Tá bom que o Pedro Neto, como a gente pode ver, jogou muito mal. Também não é como se tivesse um grande desafio, mas o Sacha Boey fez seguro pelo menos uma vez na vida dele. Mas é o que eu digo pra vocês da janela de transferências do Bayern. Cara, tinha que ter contratado um lateral esquerdo. Todo mundo reclama só da contratação ofensiva, que eu acho que devia ter contratado um ponta esquerda reserva. Mas, cara, faltou um lateral esquerdo. Pra mim, é um crime o Bayern ter deixado de Tsimikas ir pra Roma. Tsimikas, ele foi por empréstimo pra Roma e o Bayern estava contratando por empréstimo, né? Devia ter contratado ele pra ser reserva do Bayern na lateral esquerda. Só que não, né? Deixou ele ir. Eu entendo o Bayern porque o Bayern só queria contratar mais um lateral se o Sacha Boey ou se o Guerreiro fossem vendidos e não achou comprador. Mas falta um lateral esquerdo reserva. Sem o Stanisic, vamos ver a lesão dele, né? Espero que seja nada grave. Mas sem o Stanisic vai ser um problema. Não tem lateral esquerdo, não tem. Daí sem o Leimer. Porque o reserva da lateral direita é o Stanisic. Daí o Leimer vai ter que jogar na esquerda. Daí não vai ter lateral direito. Cara, a única sorte do Bayern é que se pegar uns adversários mais fáceis, dá pra colocar o Guerreiro na lateral esquerda. Mas tem que ser uns adversários mais fracos. Isso. E daí pra terminar o vídeo, eu já disse, uma partida boa do Bayern, gostei. Venceu um jogo grande. Mas eu não gostei muito do encaixe de marcação. Por quê? O que o Bayern faz? Marcação individual. Como que foi essa marcação individual do Bayern? Ó, Leimer no Neto, o Jonathan tá no João Pedro, o Pamecano no Enzo Fernandes, Stanisic no Palmer. O Kimmich e o Pavlovic marcavam os volantes do Chelsea, então Kimmich no Caicedo e Pavlovic no Reece James. Daí é Luiz Dias no Malo Gusto, Gnabry no Chalobah, ou Kane no Chalobah, independente, daí o Gnabry e o Kane no Darabioio, e no Cucurella quem marcava era o Olise. Qual que era o problema aqui? Como o Palmer vinha muito pro meio de campo, o Stanisic não jogava lateral, ele jogava vindo pra cá, recuando. Não, avançando no caso, né? O Palmer recuando. Então o Stanisic saía muito daqui e muito espaço na ponta pro Malo Gusto. Foi a mesma coisa que o Chelsea fez contra o PSG, né? Botou os dois, o Palmer e o Gusto em cima do Nuno Mendes. O Palmer ficou muito livre e fez os gols. Foi a mesma coisa, só que aqui quem ficava livre era o Gusto. Então, o que o Bayern tinha que fazer? Ou o Luiz Dias tinha que jogar de lateral. A gente já vê que o Luiz Dias já jogou mais preso. Todo mundo falou que ele ficou sumido. Não acho que foi uma grande partida dele. Mas o Luiz Dias jogou muito preso. Mas ele tinha que descer mais ainda. No primeiro tempo, eu achei que que em alguns momentos ele tinha que ter voltado mais. Mais do que ele já volta. Tinha que jogar quase como lateral mesmo. Se quisesse jogar com o Stanisic aqui. No Palmer. Por quê? O Company gosta muito de colocar o Kimmich e o Pavlovic para marcar os volantes. Ou no caso, os volantes do Bayern marcarem o volante do adversário. A gente viu isso no Super Mundial. Cara, o Kimmich vindo na área do PSG marcar o Vitinha. O Vitinha, bem ou mal, não jogou bem aquela partida. O Vitinha sumiu aquele jogo, porque o Kimmich tava fazendo marcação individual nele. Só que o que o Company podia ter feito? Cara, coloca o Stanisic marcando o Gusto. Coloca o Luiz Dias pra marcar o Chalobah e coloca o Gnabry no Reece James. Daí que você faz o quê? Você coloca o Jonathan Tah no Palmer, coloca um zagueiro no Palmer, já que o Palmer tava vindo mais pro meio, e deixa o Pamecano no João Pedro. Daí quem marca o Enzo Fernandes? Uns volantes, entendeu? Então você tinha, eu acho que ficaria mais natural esse encaixe. Então, ou o Dias tinha que voltar mais pra marcar, o que aconteceu um pouco no segundo tempo, ele já jogou mais preso ainda. Ou tinha que mudar esse encaixe das marcações individuais. Porque eu achei que se o Dias não volta muito, o Stanisic, cara, não tava na lateral. Ele tava jogando quase como zagueiro, ou como volante aqui marcando o Palmer. E o Gusto tava com um pouco de liberdade demais. Então, eu achei só que ou o Dias, que eu já falei, se sacrifica ainda mais, joga de lateral, o Luiz Dias, ou tinha que ter mudado um pouco esse encaixe. Eu entendo porque o Company não mudou o encaixe,
Primeiro, porque tem que mudar no esquema tático, pá. E também porque ele gosta desse encaixe de volante com volante. O Company realmente gosta, que nem ele deixou o Kimmich em cima do Caicedo. O Kimmich não tava deixando o Caicedo jogar. Ele gosta de fazer isso pra botar no principal volante do time adversário. Então eu entendo colocar o Kimmich em cima do volante. O Kimmich não deixar o volante jogar. Mas podia ter mudado essa marcação individual ou o Dias tinha que voltar mais. Eu achei que só isso não ficou tão legal. Mas daí, são ajustes pequenos. No geral, uma partida muito boa do Bayern. Já falei aqui os méritos aqui. Quem jogou bem, né? Harry Kane, como sempre. Cara, Harry Kane é impressionante, o Olise. Eu acho que a análise já tá bem completa. Então, se vocês gostaram do vídeo, por favor, se inscrevam, deixem o like, compartilhem e comentem. Valeu!